Segura firme na cadeira, porque o que aconteceu hoje no Supremo Tribunal Federal ultrapassa todos os limites do absurdo, da ilegalidade e do autoritarismo. O ministro Alexandre de Moraes fez algo que, se ocorresse em qualquer democracia séria do mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, o julgamento seria anulado imediatamente e o responsável enfrentaria punições severas. Mas no Brasil, ele faz. Escancara sua arbitrariedade para o mundo inteiro ver. E ninguém o questiona. Ninguém ousa levantar a voz contra ele. É como se estivéssemos vivendo sob um regime onde um único homem tem poder absoluto sobre o destino de qualquer cidadão. É assustador, é revoltante. E pior, se nada for feito, amanhã pode ser você o próximo a sofrer essa perseguição. Agora, prepare-se para algo ainda mais inacreditável. Imagine um julgamento em que a principal prova contra os réus estava escondida, oculta, trancada a 7 chaves pelo próprio ministro. Sim, isso mesmo que você leu. A defesa não teve acesso a essa prova. Os advogados dos acusados foram impedidos de analisá-la, de se prepararem, de montar uma estratégia de defesa. Mas aí, como se fosse um mágico de circo, ou melhor, um ditador de toga, Alexandre de Moraes simplesmente tira essa prova da cartola, bem no meio do julgamento, e a joga contra os réus. Ele não apenas a usa, mas a apresenta como a peça-chave para justificar a narrativa da Procuradoria-Geral da República, PGR, e garantir a condenação dos acusados. Você tem noção da gravidade disso? Isso não é justiça. Isso é manipulação, perseguição política, um abuso de autoridade que faria qualquer outro país do mundo tremer com a gravidade da situação. A essa altura você deve estar se perguntando, mas como assim o juiz esconde provas e depois as usa contra os réus? Isso não é ilegal. Sim, isso é um absurdo de proporções épicas. Em qualquer país sério, um promotor que tentasse uma jogada suja dessas teria o julgamento anulado na hora. Mas aqui no Brasil, Alexandre de Moraes faz, e ninguém tem coragem de enfrentá-lo. O que estamos vendo não é um julgamento, é um espetáculo grotesco de manipulação. É uma farsa montada para garantir condenações que já estavam decididas antes mesmo do primeiro dia de julgamento. Agora preste atenção, porque o que eu vou te contar agora é de arrepiar. O ministro tirou do nada, isso mesmo, do nada, um vídeo que não estava nos autos do processo. Esse vídeo simplesmente não existia no caderno de provas eletrônico. Ou seja, os advogados dos réus nunca tiveram a chance de analisar, de contestar, de preparar uma defesa decente. E é esse vídeo, essa suposta prova secreta, que Moraes usa para justificar a condenação dos acusados. Mas espera aí, que condenação? Que crime? Onde está a justiça nisso? Isso não é justiça. Isso é perseguição descarada. É um show de horrores montado para intimidar, calar e destruir qualquer um que se opõe ao regime atual. Agora me responda. Como é possível que um simples ato de vandalismo vire um golpe de Estado? Como é que quebrar vidros, derrubar móveis e rabiscar paredes se transforma na maior ameaça à democracia que o Brasil já viu? É inacreditável. Alexandre de Moraes quer que você acredite que um grupo de cidadãos desarmados, sem qualquer liderança estratégica, sem um plano definido, sem apoio militar e sem nenhuma condição real de tomar o poder, estava prestes a dar um golpe de Estado. Mas que piada de mau gosto é essa? O ministro usou imagens de servidores e policiais feridos, de depredação, de caos. Mas espera aí, quem está negando que houve vandalismo? Quem está dizendo que isso não aconteceu? Ninguém. O que se questiona aqui é: isso é tentativa de golpe? Alguém ali tinha a mínima condição de tomar o poder, de substituir o presidente, de mudar o regime político? É claro que não. O que aconteceu ali foi uma manifestação que saiu do controle. Foi um ato de desordem, mas nunca um golpe. E tem mais. Moraes teve o cinismo de usar imagens de um evento anterior, o de 12 de dezembro, para tentar justificar as condenações. O que uma coisa tem a ver com a outra? Absolutamente nada. Mas quando se trata de manipular a narrativa para encaixar suas decisões arbitrárias,
Tudo vale para esse ministro. Agora segura essa. Você sabia que a principal prova usada para condenar os réus simplesmente não estava disponível para a defesa? Isso mesmo. Alexandre de Moraes escondeu a prova, impediu os advogados de analisá-la e só revelou no momento do julgamento. Isso é de uma ilegalidade monstruosa. Imagine um tribunal onde as provas contra você são mantidas em sigilo, trancadas a 7 chaves, e no último segundo, como num show de mágica, o juiz tira a prova do bolso e a usa para selar sua condenação. Isso não é justiça. Isso é perseguição política escancarada. Se isso acontecesse nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer democracia séria, esse julgamento seria imediatamente anulado. Mas no Brasil de Moraes, ele faz o que quer e ninguém o questiona. E não para por aí. O vídeo secreto que Moraes apresentou, aquele que não constava no caderno de provas eletrônico, foi usado para sustentar a narrativa da PGR. Ou seja, um julgamento totalmente manipulado, onde a defesa não teve direito de se preparar, não pôde contestar, não pôde sequer analisar as acusações feitas contra seus clientes. O devido processo legal foi jogado no lixo e pisoteado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora me diz, brasileiro patriota, onde está o golpe? Que golpe é esse onde não há um líder, não há um plano, não há armas, não há um exército, não há nenhuma estrutura de tomada de poder? Isso não foi um golpe de Estado. Isso foi um protesto desorganizado, que sim, teve vandalismo e destruição. Mas não foi uma tentativa de derrubar o governo. O STF quer que você acredite que pessoas comuns, sem armas, sem apoio das Forças Armadas, sem qualquer organização, simplesmente invadiram prédios públicos e isso, de repente, se tornou uma tentativa de golpe. Isso não passa de uma narrativa ridícula, criada para justificar uma perseguição política jamais vista na história do Brasil. E aqui vai um detalhe que a grande mídia não te conta. Os prédios estavam praticamente vazios. Era domingo. Não havia congressistas, ministros, autoridades. Se fosse uma tentativa real de golpe, quem eles estavam tentando depor? As cadeiras, as paredes, as estátuas. Agora vamos falar sobre algo ainda mais absurdo. Você consegue imaginar um ministro da Suprema Corte escondendo provas de forma descarada? Pois foi exatamente isso que o ministro Alexandre de Moraes fez. Ele pegou um vídeo que não estava no processo, não estava nos autos, e de repente, durante o julgamento, aparece com ele como se fosse a peça-chave para garantir a condenação dos réus. Esse vídeo, que ninguém tinha visto até aquele momento, foi apresentado como a prova de tudo, como se fosse a evidência final para justificar a acusação de tentativa de golpe de Estado. Mas o que aconteceu antes? O advogado de defesa não teve acesso a isso. Como podem condenar alguém com base em algo que nem sequer foi mostrado previamente à defesa? Isso é uma afronta. Não se trata de justiça. Isso é manipulação. E o pior de tudo, o juiz não permitiu que os réus se preparassem para isso. Eles estavam sendo julgados sem saber qual seria a acusação final, sem direito a se defender de maneira adequada. Tudo isso em nome de uma narrativa política construída a dedo, para atender aos interesses de quem quer engessar a oposição e manipular o processo para chegar onde? Onde é que isso vai parar? Agora segurem-se, porque o que vem a seguir é impressionante. O ministro usou o vídeo para mostrar imagens de servidores feridos, destruição de prédios públicos, vandalismo, depredação, e ele simplesmente disse que isso era tentativa de golpe de Estado. Mas pense comigo, é assim que funciona um golpe de Estado? Uma simples bagunça de pessoas sem qualquer comando ou organização? Isso, meu amigo, não é golpe. Golpe de Estado envolve um planejamento estratégico, líderes, forças militares, um comando claro. Nada disso aconteceu. O que se viu foi uma agitação generalizada, onde pessoas movidas por desespero e frustração cometeram crimes isolados. Mas golpe de Estado? Onde estão as Forças Armadas? Onde está uma estrutura militar, o planejamento, os recursos? Nada disso existiu. E mais, para criar sua narrativa, o ministro, de forma completamente irresponsável e incoerente,
Ainda trouxe imagens de outros eventos de 12 de dezembro para justificar o que aconteceu em janeiro. Que ligação existe entre esses dois fatos? Nenhuma. Nada. Mas ele não se importou em misturar tudo, como se fosse uma tentativa de enganar o público e dar uma impressão de que tudo se encaixa na mesma história, quando na verdade não tem o menor sentido. Se você pensou que já tinha visto tudo, se prepare, porque o ministro Alexandre de Moraes levou as coisas a um nível inimaginável. Ele não apenas manipulou as provas, mas também ridicularizou publicamente as defesas, deboche puro das argumentações dos advogados. Ele usou ironia, piadas, tentando enfraquecer os pontos de vista dos réus, como se aquilo fosse uma simples brincadeira. E aqui, meu amigo, temos um desrespeito total aos princípios da justiça. Onde está a imparcialidade de um juiz? Onde está o compromisso com a verdade e o direito de defesa? Parece mais um espetáculo político, onde a justiça não importa e o objetivo é, acima de tudo, destruir reputações, humilhar aqueles que ousam questionar. E se você acha que isso é exagero, vamos analisar a absurdidade do caso de Débora, uma das acusadas. A única coisa que ela fez foi passar batom em uma estátua, um ato que foi apagado com água e sabão no dia seguinte. E agora, como parte da narrativa de golpe de Estado, está sendo usada para justificar penalidades altíssimas. Passar batom virou crime gravíssimo. Isso é o cúmulo da injustiça. Agora, a pergunta que não quer calar, meu amigo. Como entrar em prédios vazios, quebrar algumas coisas, fazer uma bagunça e, de repente, transformar tudo isso em um golpe de Estado? Você consegue responder isso de forma lógica? Ninguém em sã consciência pode acreditar nisso. Mas é exatamente isso que o ministro Moraes quer nos convencer. Ele tenta, de todas as maneiras, empurrar uma narrativa de tentativa de golpe, onde não existe nada além de um ato de vandalismo comum. Para dar um golpe de Estado, é necessário mais que uma bagunça em um prédio vazio. Onde estavam os líderes, as forças armadas, o planejamento estratégico? Onde estavam os movimentos organizados e poderosos? Não havia nada disso. O que aconteceu em janeiro foi apenas um protesto desorganizado e sem liderança. Um protesto onde algumas pessoas, totalmente desorientadas, cometeram crimes, mas sem qualquer capacidade de derrubar o governo. Golpe de Estado, isso é um conto da carochinha, mas as mentiras não param por aí. O próprio Alexandre de Moraes tentou reforçar ainda mais sua narrativa forjada ao apresentar imagens de outro evento, de 12 de dezembro, como se aquilo tivesse algo a ver com o ocorrido em janeiro. O que um evento tem a ver com o outro? Nada. Absolutamente nada. Ele simplesmente mistura tudo, jogando imagens desconexas para criar a ilusão de que há um plano estruturado por trás daquelas ações e que tudo faz parte de um golpe orquestrado. Mas a realidade, uma completa farsa montada por um juiz que se acha acima da lei. E não é só isso. Durante o julgamento, o ministro fez questão de ridicularizar as defesas dos réus, deboche após deboche, como se estivesse desdenhando da Constituição e do direito à defesa. Isso é sério? Ele se permitiu zombar de quem estava apenas tentando defender seus clientes, usando ironia e humilhação. Quem é esse homem para agir assim? Ele não deveria ser o guardião da justiça? Em vez disso, se mostrou um perseguidor político disfarçado de juiz. O que realmente revolta é a falta de imparcialidade de Alexandre de Moraes. Ao invés de individualizar as condutas, ou seja, julgar cada réu pelo que fez de fato, ele mistura todos como se fossem igualmente culpados. Onde está o critério? Onde está a justiça de julgar com base no que realmente aconteceu? Ele preferiu dar penas altíssimas, sem nem se importar com as evidências apresentadas pelas defesas. Ele generalizou tudo, deixando de lado o que poderia, sim, ter sido uma defesa justa. E o que é mais assustador? Tudo isso está acontecendo em nome de uma narrativa política. Por que estamos vivendo em um país onde a justiça se dobra às vontades de um único ministro? Onde a imparcialidade é soterrada em nome de uma agenda política? Essa farsa está sendo montada para punir pessoas que, de fato, não cometeram os crimes pelos quais estão sendo acusados. Será que a democracia realmente existe no Brasil? Se isso é a justiça que temos,
Estamos cada vez mais distantes da liberdade. E agora, meu amigo, é o momento de olharmos para o futuro e refletirmos sobre o caminho que estamos seguindo. O Brasil, com tudo o que está acontecendo, caminha para um estado de exceção, onde a lei é distorcida, onde a justiça é manipulada e onde aqueles que deveriam ser protegidos pelo sistema são perseguidos por suas ideias. Não se trata mais de julgar com base em fatos ou provas concretas. Não se trata mais de um processo justo. Estamos vivendo em um governo autoritário, onde a liberdade de expressão e o direito de defesa estão sendo cada vez mais cerceados. Quantas vezes já vimos o Supremo Tribunal Federal se tornar uma fábrica de decisões que atendem a interesses pessoais e políticos? Quantas vezes a imparcialidade foi jogada fora, sacrificada pelo ego e pelas preferências de alguns ministros? E mais importante, o que nos aguarda se nada for feito para mudar esse sistema corrompido? O pior de tudo é que, enquanto muitos estão distraídos com o que acontece no palco, há um verdadeiro desmonte da democracia acontecendo nos bastidores. Se esse comportamento de Alexandre de Moraes e outros ministros não for interrompido, podemos estar assistindo à morte de um Brasil democrático, onde as pessoas, simplesmente porque pensam diferente, são jogadas para trás das grades, sem direito de se defender ou de questionar as decisões que afetam suas vidas. Estamos realmente dispostos a aceitar essa realidade? Ou seremos nós, os brasileiros, os próximos alvos?